Lucas 18, versículo 1 ao versículo 8. Todos acharam? Amém? Diz assim: Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que sempre o procurava dizendo: julgue a minha causa contra meus adversários. Por algum tempo ele não a quis atender, mas depois pensou assim: é bem verdade que não temo a Deus, nem respeito a ninguém. Porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a sua causa, para não acontecer que, por fim, venha a molestar-me. Então o Senhor disse: ouça bem o que diz esse juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos, que a ele clama dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los? Digo a vocês que, depressa, lhes fará justiça. Contudo, quando o Filho do Homem vier, será que ainda encontrará fé sobre a terra? Até aqui. Queridos, feche seus olhos por mais um instante. Quero orar com você. Jesus, obrigado pela tua graça. Obrigado pelo teu amor, Jesus. Obrigado, Pai, porque o Senhor é santo, o Senhor é poderoso e o Senhor fala conosco, o Senhor nos visita nessa noite. Te peço que o Senhor possa ir de encontro com os nossos corações, ir de encontro com as necessidades do nosso coração. Que possamos, Deus, nós nesse momento nos rendemos a Ti, abrimos o nosso coração para que a Tua palavra que foi lida nessa noite possa invadir o nosso coração e transformar as nossas vidas, Pai. Cremos em Ti, cremos no Teu poder, Deus, e confiamos que o Senhor fará coisas maravilhosas em nosso meio nessa noite. E que sairemos daqui mais parecidos com o Teu Filho Jesus, porque sempre esse é o nosso objetivo, Senhor. Nós oramos, Te engrandecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Essa parábola que nós lemos, ela tem por subtítulo, nessa Bíblia que eu li aqui, o juiz iníquo. Mas a minha Bíblia de estudo lá em casa traz o subtítulo dela como a viúva persistente. E eu gostei mais desse. Dá foco na viúva, o juiz, deixa aí. E é interessante e é importante pensarmos no contexto que a parábola está sendo contada, antes de pensarmos um pouco nela. Jesus, no capítulo 17 de Lucas, ele está relatando aqui o sermão escatológico de Jesus. Jesus, no capítulo 17, ele está nos contando como será a volta do Filho do Homem. O fim do capítulo 17, Jesus está nos contando, os discípulos estão perguntando quando será a vinda do reino de Deus, e aí Jesus começa a contar os acontecimentos do fim, como será o fim e o que precederá a volta do Filho do Homem, a volta dele na terra. E aí, Lucas, então, começa o capítulo 18 nos contando essa parábola. Lucas começa o capítulo 18 nos contando essa parábola e não é sem motivo. Há um motivo aqui. Essa parábola, ela é uma parte final, ela é uma parte que conclui a ideia do que Jesus está falando sobre os últimos dias. Então, Lucas, ele nos conta essa parábola exatamente aqui, porque tem um propósito nisso. É importante, e eu gosto sempre de falar do contexto das coisas que estão escritas, porque o livro de Lucas foi escrito de maneira corrida. Não tinha capítulo, não tinha versículo, ele foi escrito do começo ao fim, de maneira corrida, nos pergaminhos que ele foi escrito. Nós separamos e aí muito tempo depois, séculos depois, por capítulos e versículos, para ficar mais fácil da gente se achar aqui. Então, eu falo para você, abre aí na parábola do juiz iníquo, você não tem número e nada, você ia demorar um pouco para achar. Agora, com número, a gente acha mais rápido. Mas a gente não pode perder a noção de que o texto foi escrito em cima de um contexto, ele foi escrito por um propósito. E o texto foi escrito de maneira corrida, então a impressão que dá, às vezes, quando a gente lê, e a gente lê picado, o subtítulo às vezes atrapalha um pouco nisso, é que Jesus acabou de falar sobre a volta do Filho do Homem, e aí passou um tempo, aí ele vai lá e conta a parábola da viúva persistente aqui, do juiz iníquo. E não é isso. A gente não pode deduzir isso porque a gente não tem uma linha do tempo aqui. O texto não fala, passaram esses dias, aconteceram coisas, dia seguinte, passou um tempo. O texto só continua, ele só passa. Então Jesus, ele acaba de contar o sermão escatológico dele, e falar sobre a vida do Filho do Homem, e ele começa essa parábola. Lucas escreve dessa forma com um propósito de escrever assim. Então, geralmente,
a gente tira um pouco do contexto as coisas, mas é importante a gente olhar para isso no contexto para a gente entender melhor o que o texto está querendo dizer conosco. Bom, dito isso, colocado dentro do contexto dessa parábola, que é o capítulo 17, o fim do capítulo 17, Lucas começa essa parábola nos contando qual era o objetivo de Jesus ao contar essa história. Isso não acontece em todas as parábolas. Os evangelistas, Mateus, por exemplo, no capítulo 13, que é o sermão das parábolas de Jesus, Mateus não dá o porquê Jesus está contando parábola ali. E aqui, Lucas é muito claro. Ele começa dizendo para nós, Jesus lhes contou uma parábola para mostrar que deviam orar sempre e nunca desanimar. Jesus está contando essa parábola aos discípulos para mostrar para ele, para contar a eles que eles deveriam, era um dever deles, orar sempre e nunca desanimar. E essa palavra dever, ela não é uma palavra que parece muito... Ela não parece uma palavra que vai muito coração, né? A gente tem uma ideia de oração muito... sim, prazerosa, de deleite com Deus, de termos uma relação com Deus. Então nós oramos porque temos um relacionamento com Deus e tal. Então essa palavra dever, ela é uma palavra que não parece fazer sentido quando a gente fala de oração. Eu devo orar sempre e devo nunca desanimar. A palavra dever, ela tem esse senso de obrigação, de algo que eu tenho que fazer independente de tudo. Eu devo fazer algo, sabe? E às vezes a gente tem a impressão de que, sabe, a oração ela é uma expressão do meu relacionamento íntimo com Deus. E que de fato é realmente uma expressão do nosso relacionamento íntimo com Deus. Mas a oração ela vai além disso. A oração ela vai além de apenas um relacionamento íntimo com Jesus. O que Jesus, essa oração aqui, o que Jesus está falando sobre orar aqui, ele está nos ensinando e está ensinando os discípulos aqui em primeiro plano, é que os discípulos tinham esse dever de orar sempre e nunca desanimar. E a parábola não é sobre o prazer da oração, não é sobre o deleite da oração. Ele não conta uma parábola sobre alguém que orava a Deus e se deleitava nisso, mas ele conta uma parábola que fala sobre uma luta de alguma coisa, uma luta sobre algo e sobre justiça. É um dever de oração não sobre intimidade e relacionamento com Deus, mas é um dever de oração sobre uma luta por justiça, uma luta por algo. É isso que a parábola está nos contando. E isso é uma coisa muito contracultural. Porque no mundo que nós vivemos hoje, onde tudo se resume ao prazer que as pessoas sentem, onde tudo se resume a encontrar coisas que dão prazer às pessoas, ter uma oração que deveria ser algo prazeroso para nós, como um dever, parece ser um pouco estranho, parece soar um pouco estranho, parece ser algo contracultural. Eu oro porque me relaciono com Deus e devo ter um relacionamento mútuo ali onde é algo prazeroso. E entenda, querido, e oração é algo, uma expressão de relacionamento, algo que nos dá prazer, algo que nós nos enchemos. Mas o que Jesus está ensinando aqui é que ela não para aqui. Ela é um dever e nós devemos orar sempre e nunca desanimar, sabe? Nós oramos porque cremos. Oramos porque cremos em algo, oramos porque cremos em alguma coisa. E Jesus, ele fala sobre aqui 2 grandes temas nessa parábola. A persistência da oração e a fé da qual envolve essa persistência na oração. E ambas estão muito relacionadas e eu quero pensar um pouco com você hoje sobre essa questão da persistência da oração e a fé que envolve essa persistência na oração. Então, olhando para essa parábola aqui, antes de fatos falarmos sobre a persistência da oração, eu quero pensar um pouquinho sobre esses 2 personagens que nos são apresentados nessa parábola. A primeira pessoa, o primeiro personagem que Jesus conta nessa parábola é o juiz iníquo. É um juiz. A parábola fala no verso 2 que em certa cidade havia um juiz que não temia a Deus, nem respeitava ninguém. Esse é o primeiro personagem da qual a parábola que Jesus está nos contando
aparece. E esse juiz era alguém que não se encaixava na descrição ou nas competências que deveria ter um juiz em Israel. Ele não era um juiz. Sim, se você tivesse uma descrição de vaga e tivesse lá a descrição da vaga, tal, a vaga para juiz, esse cara provavelmente não passaria nem na triagem, porque ele não tem os requerimentos que deveria ter um juiz de Israel. Em 2 Crônicas 19, 6 e 7, eu vou ler para você, diz assim: E disse aos juízes: Vede o que fazeis, porque não julgais da parte do homem, senão da parte do Senhor. E ele está convosco quando julgardes. Agora, pois, seja o temor do Senhor convosco. Guardai-o e fazei-o, porque não há no Senhor, nosso Deus, iniquidade, nem acepção de pessoas, nem aceitação de suborno. Esse texto aqui de 2 Crônicas é quando o rei Josafá escolhe juízes para julgar o povo. Ele separa algumas pessoas, alguns juízes, para julgar o povo. E as características que o rei Josafá dá aos juízes para julgar o povo são tudo que esse juiz aqui nessa parábola não tem. Ele fala que o juiz devia ser temente ao Senhor, tema ao Senhor e guarde isso, fazer isso de acordo com isso. É uma pessoa que não faz acepção de pessoa, não aceita suborno. E isso é claramente tudo que o juiz aqui dessa parábola não tem. A parábola até chama ele de juiz iníquo, né? O subtítulo da parábola. Ele não temia Deus e não respeitava as pessoas. E então, é uma pessoa que a gente pode ver que julgava por si. Julgava por interesse próprio, fazia aquilo que lhe agradava, conforme aquilo que era bom para ele. O juiz aqui, o juiz de Israel, os juízes de Israel, da qual Deus separou para ser juiz, deveriam julgar com imparcialidade, deveriam ser pessoas que não fizessem acepção de pessoas, temessem a Deus. E claramente nessa parábola aqui, o juiz, ao não atender ou retardar o atendimento à viúva, estava esperando alguma coisa dela. Esperava que ela de alguma forma o subornasse, pagasse alguma coisa para que ele pudesse atender a causa dela, para que ele pudesse julgar a causa dela contra os adversários. Sabe? E a lei de Deus, ela é muito clara ela é muito clara quanto à questão de proteger o órfão e a viúva na sociedade de Israel. Deus está muito interessado em proteger o vulnerável. Nós temos, no decorrer da Bíblia toda, lugares onde Deus fala que o povo deveria tratar o estrangeiro, deveria cuidar do órfão, cuidar da viúva. Em Tiago, nós temos lá Tiago falando que qual é a verdadeira religião? É cuidar do órfão e das viúvas. Deus é muito interessado em cuidar dos vulneráveis. Então a lei de Deus ela é muito clara enquanto ao cuidado das viúvas e dos órfãos. Né? E aqui é claramente um juiz que não segue isso. Ele não faz isso. Porque aqui entra o segundo personagem. O segundo personagem que nos é apresentado aqui é exatamente uma viúva. É exatamente uma pessoa que estava na classe vulnerável da sociedade de Israel. Nós sabemos que as viúvas, na época de Jesus ali, eram pessoas vulneráveis. Diferente da sociedade que nós vivemos hoje, na lei que nós temos hoje, que às vezes viúvas são pessoas que recebem pensões milionárias dos seus falecidos maridos, ou têm até trabalham, se sustentam e não precisam de outras pessoas para se sustentar. Ali naquela sociedade não era assim que funcionava. As viúvas, as mulheres ali, a mulher ela era protegida e sustentada pelo pai, quando casava passava a ser sustentada pelo marido, e num caso de viuvez, ela passava a ser cuidada e sustentada pelos filhos. Né? O filho mais velho tinha essa responsabilidade de cuidar da mãe, da viúva ali que ficou, né? O que a gente não pode afirmar isso, mas o que nos parece nessa história é que não é o caso dessa mulher, em nenhuma dessas categorias. Porque ela se apresenta sozinha ao juiz. A Bíblia fala que existia uma viúva naquela mesma cidade que sempre o procurava dizendo: julga a minha causa contra o meu adversário. Então ela se apresenta sozinha ao tribunal para que o juiz julgue a causa dela. Então nós vemos uma pessoa numa situação de vulnerabilidade aqui.
Nós vemos uma pessoa numa situação que não tinha alguém para cuidar dela. Porque se ela tivesse, ela não se apresentaria sozinha. Talvez um filho iria representá-la, alguém ali, um filho mais velho estaria ali junto com ela. Ela não estaria sozinha. Então nós vemos alguém aqui numa situação de vulnerabilidade, né? E o juiz, como eu falei, talvez esperava algum suborno, alguma coisa dessa mulher para atender a causa dela. E se ela era uma viúva que não tinha ninguém para cuidar dela, ela não tinha condição de subornar o juiz. Ela não tinha condição de pagar alguma coisa para que o juiz atendesse ela. A única arma que ela tinha, a única coisa que ela podia fazer é ser persistente. Então ela foi persistente. Era a única arma que ela tinha. Ela usou as armas que ela tinha a usar, à disposição dela. A persistência de ir todos os dias atrás desse juiz, sabe? E ela se coloca, e é muito louco isso, porque ela se coloca não diante de qualquer juiz. Porque se fosse um juiz segundo os padrões de Deus, o juiz atenderia a causa dela. Porque ele deveria cuidar dos vulneráveis. Mas ela se coloca diante de um juiz da cidade dela, que era um juiz que não temia Deus e não respeitava as pessoas. E não respeitava os homens. Ela se coloca diante desse juiz. E o que ela espera dele? Qual é a expectativa dessa mulher diante desse juiz? Justiça. Simples e unicamente justiça. Ela não se coloca diante desse juiz esperando tirar vantagem do seu aniversário. Ela não se coloca diante desse juiz esperando vingança ou alguma coisa do tipo. Ela quer que o juiz julgue a causa dela contra o adversário. Ela espera a justiça. E é a única coisa que ela espera desse juiz. Sabe? Então, a parábola segue, Jesus conta, ele fala que depois de um tempo o juiz pensa sobre isso. O juiz pensa consigo mesmo e resolve atender a viúva. E a palavra que ele usa, ele pensa, o final do versículo 4 e o versículo 5 fala que é bem verdade que eu não temo a Deus nem respeito a ninguém, porém, como essa viúva fica me incomodando, vou julgar a causa dela, para não acontecer que por fim venha molestar-me. E a palavra molestar aqui é literalmente espancar, bater, a ponto de deixar contusões. Basicamente, ele estava achando que a viúva ia dar uma surra nele e ia deixar ele de olho roxo. Basicamente é isso. Ele chegou a um ponto, o juiz ele não atende ela por compaixão. Ele não atende ela porque ele se converte e passa a temer a Deus e vou julgar a causa da viúva. Ele atende ela por medo de ser envergonhado. Medo de levar uma surra da viúva. E claramente, essa viúva não daria uma surra no juiz. Ela não faria isso. Mas a persistência dela trouxe ao juiz o medo de, em algum momento, ela se cansar dele, falar, não aguento mais, vou lá dar uma surra nesse juiz aqui, e aí ele vai aparecer de olho roxo no meio da galera e vai ficar envergonhado por isso, então vai resolver. E esse medo, essa preocupação desse juiz faz com que ele julgue a causa dela. Ele nos converte. Nada mudou. O juiz continua sendo alguém que não teme as pessoas e não teme a Deus, não respeita ninguém. Mas ele julga a causa dela por causa disso. Por causa desse medo que ele tem. E essa parábola, ela nos ensina, como eu disse no começo, a intenção de Jesus de contar essa parábola aos discípulos é que eles deveriam orar sempre e nunca desanimar. Então o foco da parábola não é o juiz, necessariamente. É por isso que eu gostei mais do subtítulo que a minha outra Bíblia traz, que é a viúva persistente. Porque o foco da parábola é a persistência da viúva na oração. É isso que Jesus quer mostrar para os discípulos. Então é isso que ele quer nos ensinar, é permanecer na oração. Mas a questão que fica é, que oração? Sobre o que oramos? Jesus está nos ensinando que devemos permanecer em oração sobre qualquer coisa? Sobre as nossas causas? Sobre os nossos pedidos? E devemos permanecer em oração a isso? Sobre o que nós devemos permanecer em oração? E a resposta, de novo, é que nós devemos permanecer em oração por justiça. E eu quero pensar um pouco sobre justiça com você nessa noite. O pedido da viúva, nessa oração, nessa parábola, ela nos remete à oração de Jesus. Ela nos remete à oração que Jesus nos ensina no Sermão do Monte. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina a oração do Pai Nosso.
E ele diz: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pedido dessa viúva ao juiz me remete muito a essa oração, esse trecho da oração de Jesus. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A viúva, ela não está pedindo aqui para algo de benefício próprio a ela, no sentido de que ela vai desfrutar de algo ou receber algo com isso. Ela queria justiça, às vezes ela não ia receber nada, às vezes o adversário dela só seria preso. E ela não receberia nada por isso, mas a justiça seria feita. Ela clama por justiça. E o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é justiça. Mateus 6, Jesus começa nos ensinando como orar. Jesus começa nos ensinando a oração do Pai Nosso. E Jesus termina Mateus 6 dizendo: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Jesus começa um texto, um trecho do sermão dizendo como orar. E termina dizendo sobre o que é esse reino que nós clamamos lá no começo de Mateus 6, de venha o teu reino. Por isso que o contexto é importante. Por isso que venha o teu reino, e o reino de Deus é justiça. O reino de Deus é um reino de justiça. Por isso que Jesus está nos ensinando nessa parábola sobre permanecer em oração. Mas não é permanecer em qualquer oração. Não é orar sobre qualquer coisa, mas é orar sobre algo específico. É permanecer em oração, quanto sobre nós devemos permanecer em oração sobre justiça. Sobre buscar a justiça. Há diversos textos nas Escrituras falando de pessoas que oraram e permaneceram em oração e buscaram a Deus e Deus a socorreu e a respondeu. Há diversos textos, há diversos salmos que os salmistas falam que estava passando por dificuldades, está sendo perseguido pelos inimigos, mas ele ora para Deus e Deus o socorre, Deus dá alento e Deus é o seu escudo, a sua fortaleza e Deus os livrou da mão dos seus inimigos. Todas as vezes que nós vemos esses livramentos de Deus, geralmente, Deus está fazendo justiça a quem está clamando. Sabe, a Bíblia, ela é muito... Esse clamor de justiça na Bíblia é muito claro. Como eu falei, Deus tem um interesse em cuidar e fazer justiça aos vulneráveis. Deus tem um interesse nisso. Deus tem um interesse especial nisso. Sabe? E a Bíblia é muito clara nisso. Geralmente, a maioria desses textos falam sobre Deus socorrendo o oprimido. Deus vindo ao encontro do oprimido. Trazendo justiça para o justo. Deus é um Deus de justiça e o reino de Deus é um reino de justiça. Amém? Amém. Sabe, por isso que eu pergunto sobre o que nós temos orado. O que nós temos gastado tempo em oração e permanecido em oração. Sabe, nós como igreja, eu penso que se Deus tem um interesse especial em justiça, nós como igreja deveríamos ter esse interesse também. Nós como igreja temos a responsabilidade de clamar pela justiça de Deus e clamar para que o reino de Deus venha e que a vontade dele seja feita. Sabe? Essa deveria ser nossa oração de todas as coisas. O Pai Nosso começa santificando Deus, falando que Deus é santo. E a segunda frase do Pai Nosso é: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Essa é a oração antes de pedir pelo pão nosso de cada dia. Essa oração, ela vem antes de pedirmos para que Deus nos perdoe das nossas falhas, como nós perdoamos os outros. Essa oração de clamar pelo reino de Deus, para que a vontade de Deus seja feita, vem antes de pedirmos para que Deus livre das nossas tentações. A gente devia prestar um pouco mais atenção na oração do Pai Nosso e o que Jesus nos ensina lá. Porque Jesus está nos ensinando como orar, então há alguma verdade ali, algo que nós devemos aprender. Por isso, se é de interesse de Deus que nós oremos para que o reino dele venha, e o reino dele é um reino de justiça. E Jesus está nos ensinando aqui que nós devemos orar sempre, nunca desanimar, e orar para que a justiça seja feita. Nós como igreja, deveríamos ter esse interesse em fazer essas coisas. Interesse em buscar essas coisas. Em buscar a justiça. E a questão é,
Por que justiça? Por que Jesus está nos falando para que nós devemos orar sempre sobre justiça? Parece muito solto, né? Parece muito solto isso, parece meio vago isso. Por que justiça? Qual o propósito de Deus em pedirmos para que os discípulos aqui orassem por justiça? E o final do capítulo 17 nos fala sobre isso. Lembra que eu falei que a gente tem que olhar para o contexto das coisas para entender o que o texto está nos falando de uma maneira um pouco mais clara? E o final do capítulo 17, Jesus está nos contando sobre a volta do Filho do Homem e as dificuldades que precederão esses dias. Como esses dias serão difíceis. O ponto que fica aqui, o porquê da justiça, é que a vinda do Filho de Deus, a vinda do reino de Deus, está demorando e a injustiça reina sobre a terra. Esse é o clamor, é por isso que Jesus explica e fala sobre a vinda do Filho do Homem para os discípulos. Os discípulos estão ansiando o reino de Deus e eles falam, quando chegará? E aí Jesus conta todas as coisas que acontecerão no final. Sabe, a demora, e essa demora sempre foi um obstáculo para nos mantermos firmes. A demora é um obstáculo para nós nos mantermos firmes em oração. Nós oramos, nós não vemos as coisas acontecendo e a gente desanima, cansa, esquece de orar. Sabe? A demora nos leva a vacilar, a esmorecer, a deixar a fé e a oração. Sabe, pensa comigo um pouco, qual é a posição do povo de Israel quando Jesus está falando isso? Israel está dominado pelo Império Romano. Israel está sendo oprimido por um império gentil, estrangeiro, que não conhece a lei de Deus. E aqui eles clamam. O grande desejo de Israel e a grande problema deles com o Messias é que eles clamavam para que Deus os libertasse como os libertou no Êxodo. Os tirassem da mão do Império Romano como fez com o Êxodo. Esse é o grande clamor deles. E aí Jesus vem como um servo humilde e eles esperavam um rei poderoso que os libertasse em guerra contra o império que os dominava. Então eles olham para isso e falam, Deus, quando o Senhor nos responderá? Quando o Senhor fará justiça? Olha para a situação dos discípulos. Quando os discípulos, Jesus morre e ressuscita e sobe ao Pai, o que acontece com eles? São perseguidos. Começam a sofrer injustiça. Agora, eles não mais sofrem injustiça dos romanos, mas agora até o próprio povo dele caça eles. Até os judeus começam a caçar eles. Eles olham para isso, e aqui Jesus ele está ensinando isso para eles, e o contexto do capítulo 17 é exatamente esse. Vocês serão perseguidos, os dias são ruins, os dias serão turbulentos, o negócio vai ficar difícil, mas vocês devem sempre orar e nunca desanimar. Calma. Orem por isso. E se isso é ensinado aos discípulos há 2000 anos atrás, quanto mais nós hoje. Jesus não voltou ainda. Nós aguardamos a volta de Cristo e ainda nós sofremos opressão. Nós sofremos luta, nós passamos por injustiça, o negócio às vezes aperta, às vezes a gente é perseguido por ser crente, a gente abre mão de muita coisa. Às vezes perseguição física, como temos irmãos sofrendo no leste da Europa, no norte da África, em países que perseguem, mas às vezes perseguição intelectual, moral, de pessoas que questionam e julgam a nossa moral. Porque somos crentes e é ultrapassado, retrógrado, Deus machista que vocês têm. A gente sofre isso. Diante disso, devemos continuar clamando para que Deus faça justiça, para que o reino de Deus venha e faça justiça. Diante disso, esse devia ser o nosso clamor. A gente passa, muitas vezes, muito tempo orando por coisas triviais. Nós passamos muito tempo orando até por coisas importantes, como a oração do Pai Nosso nos ensina a orar pelo pão nosso de cada dia, nosso sustento, isso é importante. Mas a gente esquece de orar pela vinda do reino de Deus, para que o reino de Deus venha e faça justiça. Isso é uma coisa que passa longe. Eu não sei na sua oração, mas na minha passa longe. Deus tem me confrontado esse começo de ano sobre a minha fé e como a minha fé transforma o mundo. Ela é uma fé sem cabeça, ela é uma fé sem corpo. Ela precisa fazer algo. Sabe?
Deus tem me confrontado nisso. As nossas orações às vezes é egoísta, é mesquinha. Sabe, a gente precisa ansiar e queimar em nosso coração a manifestação do Filho de Deus, da vinda do Filho de Deus. É isso que Jesus está nos ensinando aqui. Sabe, os discípulos e nós, Jesus está ensinando os discípulos, mas nós, como os discípulos de Jesus, né, séculos depois, devemos ansiar para que Deus revele o seu reino e que faça justiça e manifeste essa justiça dele, sabe? Então, depois que Jesus conta essa parábola, vê o versículo 6. E o versículo 6, Jesus, ele nos dá o contraste entre o juiz iníquo e Deus. Porque essa parábola parece que Deus é o juiz iníquo, mas não é. O juiz iníquo representa tudo que Deus não é. Tudo que Deus não é. Existe um contraste aqui. E aí o texto fala, ouçam bem o que diz o juiz iníquo. Será que Deus não fará justiça aos seus escolhidos? Aqueles que clamam dia e noite, embora pareça demorado em defendê-los. Jesus está nos mostrando que se aquele juiz que não temia a Deus e nem respeitava os homens fez justiça àquela viúva, quanto mais Deus não fará a nós. Quanto mais Deus, que é justo, não fará justiça a nós. E não virá a nós com justiça. A resposta de Deus é que, sim, Ele fará justiça e fará sem demora. O versículo 8 digo a vocês, depressa lhes farei justiça. O reino de Deus e a sua justiça se manifestarão muito em breve. É isso que Jesus está falando para eles aqui. E é muito louco porque para os discípulos essa justiça foi manifestada de uma maneira muito rápida. Porque quando Jesus morre na cruz e ressuscita, ele está mostrando que ele venceu todos os poderes desse mundo. Jesus fez justiça na cruz. Jesus fez justiça na cruz. Jesus morreu para cumprir a justiça de Deus. Ele venceu todas as coisas. Por isso que lhes fará depressa, sem demora. Deus lhes fará justiça sem demora. Mas ainda as coisas não foram consumadas. Ainda vivemos nesse mundo caído, no meio do caos. Mas um dia, e esse dia vem em breve, esse dia vem sem demora, Jesus manifestará a justiça do reino de Deus e virá para estabelecer o seu reino. Queridos, sim, há 2000 anos atrás, os discípulos falavam sobre o fim do tempo, os fins dos tempos, e como o reino de Deus viria logo. Quanto mais nós hoje, há 2000 anos depois. E pode ser que Jesus demore para voltar, mas a questão é que a vinda de Cristo está próxima. Indiferente de quanto tempo isso demore. Porque Cristo diz a nós que fará justiça a nós sem demora. Amém? Vocês estão entendendo o que eu estou falando aqui? Sabe? E aqui, então, fica o grande questionamento dessa parábola para mim. Aqui fica o grande questionamento dessa parábola para mim. Se Deus não responder às nossas orações, se nós olharmos e vemos a demora para que a justiça seja feita, quando o Filho do Homem vier, encontrar fé em nós? É aqui que Jesus termina a ideia do sermão escatológico dele. Ele termina, digo a vocês, depressa lhes farei justiça, contudo, mesmo depressa lhes fazendo justiça, quando o Filho do Homem voltar, será que ainda encontrará fé na terra? E aqui para mim fica o grande questionamento. A pergunta que para mim fecha isso aqui. Porque e se Deus não responder às nossas orações? Se nós orarmos e Deus não responder, manteremos-nos firmes em oração sem desanimar? Como assim Deus disse que nós devemos fazer? Será que Deus encontrará fé na terra quando o Filho do Homem vier? E para mim esse é o grande questionamento dessa parábola. Sabe? Nós precisamos permanecer em oração, querido.
em oração, e não em qualquer oração, mas uma oração que clama e que anseia pela vinda de Jesus, pela vinda de Deus, pela vinda do reino de Deus, para que Ele faça justiça e consume todas as coisas. É nisso que nós devemos permanecer em oração. É nisso que nós devemos orar sem cessar todos os dias. Como filhos de Deus, discípulos de Jesus, devemos orar sempre e nunca desanimar. Sabe, nós vivemos para que o reino de Deus venha. Nós vivemos ansiando para que a vinda do reino de Deus venha e que a vontade de Deus seja feita. É isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Venha o teu reino, seja feita a sua vontade absoluta, na terra como no céu. É absoluta, é indiscutível. É a vontade de Deus plena. É na terra como é no céu. É isso que Jesus nos ensina a orar. É isso que nós devemos clamar, é isso que devemos queimar em nosso coração. Nós precisamos permanecer. Capítulo 17, o final do capítulo 17, Jesus está falando: os dias são maus, vai ter dias difíceis, mas vocês devem orar sempre e nunca desanimar. Diante disso, nós devemos permanecer. Sabe por quê, querido? Porque essa parábola me mostra que Deus ouve a minha oração. Mesmo que pareça que demore, Deus ouve a minha oração, porque me fará justiça depressa. É isso que Jesus está falando aqui. Deus ouve a minha oração. A minha oração não é em vão. Eu não jogo palavras ao ar. Mas ora a vontade de Deus, ora aquilo que Deus deseja. Oro clamando para que Deus venha e estabeleça o reino dele, para que justiça seja feita. Amém? Por isso que, diante dessas situações que nós vivemos na vida, de injustiças, de dificuldades, de tribulações, a vida não é fácil. Eu virei adulto há pouco tempo. Ser adulto é difícil. Você compra um ticket e entra no Novel Hard para virar adulto. Era mais fácil quando eu jogava videogame e minha mãe pagava as contas. Mas diante disso, não desanime. Não desanime, querido. A minha pregação hoje, e o que eu orei muito a Deus nessa noite, é que essa palavra venha de encontro com o teu coração e te dê ânimo. Porque diante do mundo caído e caótico, Deus fará justiça aos seus escolhidos e fará depressa. Por isso, querido, não desanime. Quando Cristo voltar, que Ele possa nos encontrar com fé, orando e clamando para que Deus venha, ansiando pela volta dEle. Que esse seja o desejo do nosso coração. Para que quando o Filho do Homem vier, encontre fé na terra. E eu creio de todo o meu coração que vai encontrar. Eu creio que encontrará nós aqui, firmes e persistentes, orando e clamando a Jesus para que Ele venha e faça a vontade dEle, assim na terra como no céu. Amém? Por isso, nós devemos permanecer, querido. Sabe? É essa visão do futuro, de que um dia Cristo virá e fará certa todas as coisas que nos mantém de pé. É isso que nos dá esperança. Diante do caos, o que nos dá esperança é que Cristo colocará fim no caos. E um dia todas as coisas serão plenas e perfeitas. E é isso que nos mantém de pé. É por isso que devemos continuar orando. É por isso que devemos orar sempre e nunca desanimar. Amém? Querido, eu quero orar. Vamos orar. Sabe? Nós não podemos desanimar, querido. Nós não podemos esmorecer, mas continuar clamando pela vinda do reino de Deus e a sua justiça. Porque Ele fará isso sem demora. Ele fará, Ele virá sem demora. A vinda de Cristo está próxima. Creio isso no meu coração. Cristo está à porta. Que possa nos encontrar permanecendo em fé. Amém? Deus fará justiça aos seus escolhidos, queridos, sem demora. Então que continuemos crendo e confiando. Porque Deus nunca desampara o justo. Porque quando o Filho do Homem vier, para que quando o Filho do Homem vier, Ele nos encontre firmes na fé. Amém? Se coloque de pé, querido, por favor. Quero orar.
com você. Eu quero orar para que Deus fortaleça a nossa fé. Quero orar para que, se a gente tem esmurecido, se a gente tem desanimado, Deus nos fortaleça nessa noite. Por isso que eu falei que fé e oração, elas são muito ligadas, elas são muito relacionadas. Porque nós oramos porque cremos em alguma coisa. Nós oramos porque cremos em algo. Por isso que Deus possa fortalecer a nossa fé. Eu quero orar por você que está desanimado. Se você tem desanimado, se você tem olhado para as coisas e visto o caos do mundo, isso tem te abatido. Porque parece que Deus, às vezes, está distante. Eu quero orar para que Deus fortaleça a sua fé. Para que você possa continuar firme orando. Porque a Bíblia nos garante que Deus não desampara o justo e que Deus fará justiça, é do interesse dele fazer isso e ele fará. Cabe a nós permanecermos fiéis à visão celestial que ele tem nos dado. Amém? Feche seus olhos. Jesus, obrigado pela tua palavra. Obrigado pela tua graça. Obrigado, Jesus, porque o Senhor nos ensina e o Senhor fala conosco. Obrigado, Deus, porque a tua palavra vem em encontro aos nossos corações e ela nos confronta muitas vezes, ela nos tira da zona de conforto, ela faz a gente ver as coisas de algumas formas diferentes. Mas obrigado, Deus, porque o Senhor nos ensina e o Senhor ensina e corrige aqueles que o Senhor o ama. Obrigado, Jesus. E eu oro nessa noite, Pai, para que o Senhor fortaleça a nossa fé. Pai, para que, como o Senhor nos ensinou nessa parábola, que nós devemos orar sempre, nunca desanimar. Jesus nos ajuda a fazer isso. Jesus, que o Senhor possa fortalecer aqueles que estão desanimados. Que o Senhor possa, Deus, mudar a visão. Deus, dá os olhos que o Senhor tem, dá os olhos do Senhor para os meus irmãos aqui que estão desanimados nessa noite. Para que eles possam ver como o Senhor vê. Para que eles possam entender como o Senhor entende. Para que eles possam ver o plano e o propósito do Senhor nas coisas. Às vezes é difícil, Deus. Às vezes a gente não entende. Às vezes a gente passa por coisa que a gente não entende. Às vezes a gente desanima, a gente às vezes cansa. Mas Deus nos ajuda a permanecer. Deus, firma os nossos pés em Ti, fortalece a nossa fé, Jesus. Para que quando o Senhor volte, o Senhor nos encontre fiéis àquilo que o Senhor nos entregou, para que o Senhor encontre fé na terra. Jesus, nós oramos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Nós oramos, Deus, nós oramos pelos teus interesses, nós oramos por aquilo que o Senhor deseja, nós oramos para que o Senhor faça justiça àqueles que o Senhor os escolheu. Nós oramos para que o teu reino venha, e a tua justiça venha, e o Senhor, Deus, reine sobre todas as coisas, e o Senhor, Deus, complete a obra que o Senhor começou. Deus, eu oro e eu te peço, Pai, que nós possamos sair daqui convictos disso no nosso coração. Que o Senhor grave isso em nós essa noite, Deus. Que nós possamos, antes de orar pelos nossos interesses, que possamos orar pelos teus interesses, que possamos orar como o Senhor nos ensina, venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Que antes de nós venha o Senhor, todos os dias das nossas vidas. E quando nós desanimarmos, quando nós cansarmos, que o Senhor venha com o teu sopro, que o teu Espírito Santo venha com o teu sopro, venha encher as nossas vidas com o teu ânimo, Jesus. Senhor, não nos deixa cair, nos mantém de pé, porque só o Senhor pode fazer isso, nós cremos nisso. Nós te pedimos, venha com o teu reino e faça justiça. E nós cremos que no que o Senhor diz, diga a vocês, que depressa lhes farei justiça. Que assim seja. Nós oramos, Jesus. Eu oro e abençoo a vida dos meus irmãos nessa noite. No teu santo nome, Pai. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, querido. Deus abençoe você. Você tem uma semana, um resto de semana abençoado. Em nome de Jesus.